companheiros que nos acompanham através da internet. Nós vamos então dando início à nossa reunião, fazendo a leitura da página que já está conosco. É uma página que foi retirada do livro Filosofia da Mediunidade, volume 1, Fonte Viva, psicografia João Nunes Maia, e o espírito comunicante é Miramês. O título da nossa página é Sistemas. E nos diz assim o espírito Miramês: para se firmar em suas bases, a doutrina espírita dependia de certo tempo, porque toda ciência ou filosofia e até a religião busca apoiar-se em uma realidade que se chama espaço. Ela testemunhou os embates, sofrendo todos os tipos de raciocínio humano, perseguições e calúnias, sobrevivendo. Se está aprovada, é porque tem significativa mensagem às criaturas. A doutrina dos espíritos não escapou de lutas renhidas para que se mostrasse como verdade. Todos os sistemas religiosos e filosóficos, e mesmo a própria ciência, passaram por esses caminhos. O cristianismo nascente foi o que sofreu mais por trazer ao mundo uma verdade mais acentuada, sendo que o guia espiritual do planeta, que o estava comandando em pessoa, desceu das alturas, pisou na terra selvagem, entre os homens não menos brutos, para dar seu testemunho da força e de amor. Quando os próprios espíritas não se entendiam entre si, os adversários, que eram muitos, julgaram encontrar uma arma poderosa para destruir a nova filosofia espiritualista. Porém, enganaram-se, porque a doutrina não era dos homens, mas alicerçava-se no próprio cristianismo, tendo no Evangelho sua fonte de vida. Entretanto, a tática de dizer que os espíritas discordam entre si, usada pelos velhos contraditores, não vingou. Porque em todas as religiões e entre os que combatem o espiritismo, a discórdia também impera entre seus dirigentes. Ainda nos dias atuais, infelizmente, alguns espíritas não se entendem entre si, alimentando o separatismo por tolas vaidades, por egoísmo e até por orgulho de falar ou ter algum dom aflorado, não desejando que os outros o tenham igualmente. Não podemos esquecer o dito do Evangelho, que afirma que haveria um tempo onde seria observado um só rebanho e um só pastor. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Está na anotação de João, capítulo 10, versículo 16. Entretanto, para que cheguemos lá, temos de passar por vários sistemas de vida, muitas reformas de sentimentos e muitas mudanças de comportamento. Os médiuns verdadeiros, aqueles que têm em Jesus a estrela guia, deverão cooperar para essa união de todas as religiões do mundo, de todas as filosofias da terra e de todas as ciências das nações, porque o sistema de vida será unificado no amor. O cristianismo redivivo levantará a sua bandeira, cujo lema é fraternidade universal, o amor sem barreiras, e tendo a pureza de coração como fato comum em todas as criaturas. Até lá, há muito trabalho a se fazer. Antes, porém, temos de eliminar dos sentimentos
as duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. A doutrina dos espíritos já é adulta e os seus seguidores devem compreender seus deveres, não fomentando discórdia dentro da casa espírita, que os ajuda a entender a própria vida, que lhes mostra a verdade, que lhes servirá de instrumento de libertação. As paixões humanas serão expulsas dos corações, instalando-se o amor em forma de Cristo para guiar os passos das criaturas. À medida que os estudos se completam e se aprimoram, os homens inteligentes verificarão a verdade, capaz de orientá-los para a paz de consciência. O bom senso, no homem de bem, não nega o que ainda não permitiu comprovação, nem fecha os olhos diante dos convites estabelecidos na honestidade. A unidade de valores no porvir é uma esperança para os que acreditam no amor universal e que todas as criaturas são irmãs sob as luzes da paternidade universal, Deus. A mediunidade elevada serve de acordo entre todas as religiões e sistemas filosóficos, mostrando que Jesus está à frente de todas as direções do planeta, amando a todos e a tudo por ordem de Deus. Não podemos impor nossas convicções a quem quer que seja, mas expor o que encontramos na tradução das leis para que o amor nos faça sentir a humildade de dizer: eu te amo ao irmão que encontramos a caminho. Miramês. Após essa belíssima página que nos leva a profundas reflexões, vamos fazer a prece, unindo os nossos pensamentos. Senhor Jesus, Mestre de nossas almas, nós estamos aqui, Mestre querido, reunidos em Teu nome, para iniciar mais uma reunião de estudos e de passes em torno do Livro dos Médiuns. Livro este, Jesus, que traz para nós orientações importantes em relação à nossa mediunidade. Mediunidade que todos certamente temos. Abençoa, portanto, Jesus, esta noite. Abençoa o nosso irmão Joaquim, que nos trará a palavra, a nossa irmã Luciana, que sejam eles portadores da melhor palavra, a que vai alentar e esclarecer. Envolva-nos a todos, Mestre querido, em tuas vibrações de paz e de harmonia. E que seja então em teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, como a maioria de nós sabe, às segundas-feiras, nesse horário, estudamos o Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos estudar do capítulo 4, Sistemas. Os itens são de 36 a 51, mas nós vamos ler apenas um item para que o nosso Joaquim tenha bastante tempo para nos esclarecer em relação ao assunto. Quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se produzir, ou melhor dizendo, quando se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à sua própria realidade e, mais ainda, quanto à sua causa. Quando eles foram averiguados através dos testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada qual pôde fazer, aconteceu que cada um os interpretou à sua maneira, conforme suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí vários sistemas que uma observação mais atenta devia reduzir ao seu justo valor. Os adversários do Espiritismo acreditaram ter encontrado um argumento nessa divergência de opiniões,
dizendo que os próprios espíritas não estavam de acordo entre si. Uma razão bem pobre se reflete que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos até que o tempo tenha permitido reunir e coordenar os fatos que possam ajustar a opinião. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, senão a todos os detalhes. Foi o que ocorreu com o Espiritismo. Ele não podia escapar à lei comum e devia mesmo, pela sua natureza, prestar-se, mais do que qualquer outra coisa, à diversidade das interpretações. Pode-se até dizer que, a este respeito, ele foi mais rápido do que outras ciências, suas irmãs mais velhas, a medicina, por exemplo, que ainda divide os maiores sábios. Então, nós vamos interromper a leitura, pedimos a Deus que abençoe o nosso querido Joaquim e vamos envolvê-lo com as nossas vibrações de apoio, de carinho, para que tenhamos uma noite de realizações espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, é sempre bom repetir isso. Meus irmãos, minhas irmãs, porque é uma maneira de nos vermos de uma forma diferente, mesmo que não tenhamos um conhecimento, uma convivência próxima. E a mensagem inicial já nos chama atenção sobre isso. Porque nós estamos passando aí por alguns momentos, alguns acontecimentos, em que, na realidade, isso já estava previsto até numa certa observação que Jesus fez há mais de 2000 anos, em que haveriam ocorrências no mundo em que a iniquidade, o mal, chegaria num nível tal que a fé de muitos poderia fenecer. E nós estamos observando que, se não tivermos uma fé alicerçada em bases firmes, nós, de fato, poderemos até descrer da existência de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade e da sua justiça plena. Por isso que temos que estar sempre reforçando em nossas almas o sistema da crença. Não da crença cega, absoluta, não, mas da crença racional. Porque a doutrina espírita nos pede isso. E nós que falamos aqui à tribuna, que fazemos os nossos comentários, nós estamos aqui fazendo um trabalho de divulgação. E aqueles que escutam têm um trabalho de refletir. E se interessarem em prosseguir com a busca do conhecimento, as casas espíritas oferecem cursos que propicia um aprofundamento dos estudos em torno das obras de Kardec. E hoje à noite, nós temos aqui as colocações feitas por Allan Kardec na segunda parte do século XIX, em relação aos sistemas que surgiram e que tentaram explicar os fenômenos de efeitos físicos ou os fenômenos de efeitos intelectuais. Eu, particularmente, não nasci espírita, não nasci em berço espírita. E por força da religião que meus pais adotavam, eu não gostava de espiritismo. Porque o discurso que eu ouvia nos cultos era de uma perseguição muito grande a todo o fenômeno espírita, a doutrina espírita, a Umbanda e o Candomblé. Então havia muita nessa época, porque eu também já fui criança há bastante tempo atrás. Então íamos frequentar lá os cultos, assistíamos aquelas observações todas, e minha mãe
para ter um pouco sossego e tirar férias de mim, me despachava para passar uns 30 dias de férias escolares com meus avós. E minha avó era médium, era um médium assim espontâneo, natural. Embora sendo portuguesa, tendo toda uma origem católica, mas recebia um caboclo. Eu não sei como, mas recebia, sendo portuguesa. E eu cansei, eu vi muitas vezes as manifestações. Tinha 7 anos, isso até os 10, 11 anos. Eu tive a oportunidade de ver uma senhora com manifestação mediúnica, atendendo os mais diversos casos de perturbação, em que as pessoas da região sabiam que a minha avó era uma pessoa assim muito caridosa, porque além de tudo ela foi parteira. Fazia os partos da região, porque não havia hospital próximo nessa região na época. Então eu vi muitas vezes pessoas chegarem amarradas, ela incorporada a mandar desamarrar, botar o pé em cima da pessoa e a pessoa ficava quietinha lá no chão. Eu não entendi absolutamente nada daquilo. Porque a minha noção em relação àquilo era diferente. A minha interpretação daqueles momentos, daquelas situações, era bem diferente, ainda mais que era uma criança. Então, a única coisa que eu tinha é aquelas orientações dos cultos que eu assistia e as recomendações de não se envolver com essas coisas. E batia-se muito nessa tecla. Não se envolvam, porque isso é coisa do diabo, do demônio. Vocês vão ficar loucos, vão ficar perturbados, não se envolvam com essas coisas. Mas a gente cresce. Podemos ter um berço, podemos ter certas orientações que foram dadas com a melhor boa-fé possível e dentro da capacidade de educar daquelas pessoas que me criaram. Isso temos que levar em consideração também. Mas você cresce, e crescendo começam a surgir determinadas sensações e manifestações que começam a te fazer querer entender e buscar orientações que te possam ajudar. Quem já passou por isso, e aqueles que chegam às vezes à casa espírita, não é que a casa espírita tenha solução para tudo. Nem a doutrina espírita se presta a afirmar que tem solução para tudo. Existem situações que não são de ordem mediúnica, não está ligado à mediunidade, sim a outros problemas, até de ordem de saúde. Mas, de qualquer maneira, aqueles que passam pelos corredores dos consultórios médicos e não encontram uma resposta, acabam buscando alguma coisa, ou vão numa religião, ou vão buscar uma filosofia de vida, ou vão buscar algo que possa dar uma orientação e de aquietar o coração para que possa lidar melhor com aquilo que ele sente e registra nos caminhos da vida. Mas chega o momento em que você tem que dar o braço a torcer. Então não adianta você ficar brigando com determinadas condições que fazem parte da tua programação reencarnatória, ficar querendo evitar aquele momento em que você terá que assumir um compromisso com um determinado trabalho, que pode ser em outras religiões também, que nem todo mundo reencarna para ser médium em centro espírita. Nós temos mediunidade presente em outros ambientes religiosos. E isso está provado, nós vemos aí no dia a dia. Mas a época de Kardec, quando esses fenômenos, principalmente de efeitos físicos, começaram a ocorrer, as chamadas mesas girantes, Kardec diz ali no texto que despertaram, que o sentimento que primeiro despertou foi a dúvida. Afinal de contas, se eu tenho uma religião, se eu tenho uma crença, se eu tenho, ou sou materialista, não acredito em nada,
Ao observar uma mesa sair de um lugar para o outro, sozinha, levitar, levantar, flutuar, fazer movimentos giratórios, sem que as pessoas a toquem, sem que um ser humano a movimente, qual será a minha interpretação diante disso que eu estou observando? Porque se eu tiver já, agora estamos falando do século XX para cá, se eu já tiver algum conhecimento acerca desses fenômenos, como eles podem ocorrer, como é que eles são produzidos, a minha interpretação será uma. Mas se eu tiver uma fé, um conhecimento diferenciado, a minha interpretação será outra. E Kardec, então, ele fez uma lista neste capítulo do Livro dos Médiuns acerca dos sistemas que tentaram explicar esses fenômenos de ordem espiritual. Por isso que nós temos aqui uma série de sistemas, são vários sistemas. E ele começa, nesses itens 37 a 41, nos explicando que os fenômenos espíritas são de duas espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Os físicos já explicamos, que é a manifestação física que se traduz por efeitos sensíveis, como os ruídos, as pancadas, o movimento, a deslocação de corpos sólidos, as chamadas mesas girantes, o transporte de objetos, os sons, pancadas que às vezes se ouve dentro do ambiente doméstico. Mas o próprio Allan Kardec, nós vamos ter um capítulo mais à frente, que ele vai explicar sobre essas manifestações de efeitos físicos, que precisamos ter muito cuidado ao ouvir sons, ao ouvir pancadas e ruídos dentro de casa. Antes de achar que é espírito que está provocando isso, ele recomenda se não é um fenômeno natural. Isso nós vamos ver no capítulo adequado. Que ele vai nos chamar a atenção que primeiro precisamos observar, antes de acharmos que é um fenômeno produzido por espíritos ou por desencarnados, e acharmos que a nossa casa está assombrada. Porque já tivemos aqui algumas pessoas vindo à casa, desses anos todos que aqui estamos, pessoas que chegavam muito preocupadas com situações que estavam ocorrendo dentro de casa. Houve até um casal que chegou aqui dizendo que estava tendo muito prejuízo. Eu conheci já um outro casal, onde eu moro, muito próximo de onde eu moro, eles eram católicos, e dentro da casa deles havia a impressão, não ocorria efetivamente o fenômeno, mas eles tinham, quando iam dormir, apagando as luzes da casa, a impressão que se tinha é que os armários da cozinha desabavam no chão. E havia aquele estrondo do armário caindo e das coisas se quebrando. Quando chegavam na cozinha não tinha nada. Tudo estava no seu devido lugar. Já no outro casal a coisa era diferente. Porque a senhora estava reclamando que... Como é que é o nome daquilo que põe enfeite em instante? Não é livro não, porque livro não é para enfeitar, é para ler, tá? E nem pegar poeira, né? Bibelôs, né? Bibelôs, que é uma palavra francesa, né? Os bibelôs, os enfeites. E ela dizia que havia momentos, quando todos estavam dentro de casa, que aqueles objetos voavam das estantes e iam se espatifar na parede. E houve um caso, uma vez, que a própria televisão se levantou, foi erguida e jogada em cima da mesa. Eles então queriam que a gente aqui, o centro, desse um jeito. Vocês têm que dar um jeito nisso. Bom, não é na minha casa, é na sua. Vamos primeiro conversar para ver o que está acontecendo. É a senhora, seu marido, e tem 3 filhas. As idades variam. A senhora e seu marido dentro de casa, quando estão sozinhos, acontece alguma coisa? Nunca aconteceu.
A sua filha mais velha é a primeira a chegar? Chega. Acontece alguma coisa? Não. A do meio, chega. Acontece alguma coisa? Não. Ah, chegou a mais jovem? Sim. Então, quando a sua filha mais jovem chega em casa, as coisas começam a acontecer. Então, nós começamos a perceber aí o quê? Que se ela, a mais jovem, não está em casa, então você vai fazendo uma dedução. Mas isso porque os que assistem às palestras numa casa espírita e os que falam sobre espiritismo fazem esse tipo de reconhecimento, porque já tem um conhecimento de base. Já estudaram a doutrina, os livros que formam a base do espiritismo. Então nós entendemos, nesse caso, porque temos conhecimento prévio, que esta jovem provavelmente é portadora de uma faculdade mediúnica que está possibilitando os espíritos agirem dessa forma. E não deve ser bons espíritos, porque está quebrando a coisa, dando prejuízo, não pode ser muito bonzinho um espírito que faz uma coisa dessa. Falamos então, traga essa jovem aqui para o centro, vamos colocá-la para tomar um espaço, fazer o tratamento, assistir reunião. Ah, isso vai ser muito difícil, porque ela é avessa à religião. Aí eu falei, olha, aí a coisa vai ficar mais complicada. Porque se ela não quer vir, se ela não se vê com um foco iniciador desse processo na sua casa, vocês podem frequentar. Mas seria interessante que ela viesse, que ela participasse, que ela entrasse dentro de um movimento aqui de estudo, até para ela se esclarecer e aprender a se defender dessas presenças espirituais. Mas isso não foi possível. E eu não sei se os fenômenos continuam acontecendo na casa desse casal. No outro casal que mora perto da minha casa, por eles serem ligados ao catolicismo, mas frequentadores, trabalhadores mesmo, não é só para responder para a Ibope, que é dessa religião, não. São assíduos frequentadores e participam das atividades dos eventos do tempo que frequentam. Como aquilo estava importunando muito, porque evidentemente uma coisa dessa, uns sons, esses ruídos, essas pancadas, acabam incomodando. E tiravam o sossego da família, o casal com uma filha. Foi pedido uma orientação num centro espírita, porque o marido disse que já não estava suportando mais aquilo, aqueles sons, aquele barulho, aquilo incomodava muito, perturbava muito. No centro espírita havia a seguinte orientação: não se trata de perseguição espiritual, mas sim o espírito que provoca tais fenômenos está querendo lembrar a sua esposa e filha que elas têm compromisso com a mediunidade, que ela procure um centro espírita. Aí a coisa pesou, porque fui eu que pedi a orientação. Pedi a orientação para ver o que é que estava acontecendo. Passei para o senhor e disse, olha, eu não sei como é que você vai dizer isso, vocês são de uma outra religião, de uma outra crença. Você procure mostrar o papel e ver como vai ser a reação delas. E simplesmente a reação não foi positiva. E disse a senhora, a mãe, falou o seguinte, olha, este barulho infernal pode continuar até o fim dos meus dias, mas eu não largo a minha religião, não quero saber dessas coisas e não vou a centro nenhum. Pelo que eu soube, os fenômenos ficaram ocorrendo até mais ou menos uns 10 anos. Eu achei que o espírito foi paciente. Né? Foi paciente mesmo, ainda ficou 10 anos provocando uma situação que era aparente, era uma aparência de queda de um armário, das luzes acendendo, apagando, e outros ruídos que ocorriam. Ficou 10 anos tentando convencê-las, e elas não cederam. Creio eu que o espírito aí deve ter pego o chapéu dele e foi embora, fazer outra coisa. Porque, muitas vezes, nós somos chamados para determinadas tarefas no mundo, através de certos fenômenos, que não precisa ser um fenômeno de efeitos físicos. Às vezes ocorre das pessoas se aproximarem de nós
e começarem a falar e perceberem algo de diferente em nós e nos dizerem, olha, eu creio que você deveria procurar um ambiente tal ou tal, porque eu estou percebendo alguma coisa aí em você, seria interessante que você fosse buscar uma orientação para isso. Há frequentadores, eu conheço um caso de uma pessoa que frequentou durante muitos anos o centro espírita, muitos anos, o mesmo centro espírita, frequentador assíduo. Toda vez que ele era convidado para o trabalho, um trabalho mais efetivo dentro do centro, ele se recusava. Os espíritos falavam através de médiuns, falavam orientando que ele precisava assumir, porque havia um compromisso, que ele precisava assumir esse compromisso, e a pessoa nunca conseguiu assumir esse compromisso, embora frequentasse o centro, o que, de uma certa forma, ao desencarnar, deve ter facilitado o socorro espiritual para ele, que pelo menos ele frequentou. Bom, também tem que ver se lá fora ele põe em prática, né, as coisas que eu via no centro. Porque a gente pode ouvir muita coisa aqui e lá fora o nosso comportamento, a nossa maneira de ser e de agir ser totalmente diferente em relação ao que se ouve. Isso pode acontecer, porque isso é uma coisa muito individual, a questão de você pôr em prática. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui que, em relação aos efeitos físicos, Allan Kardec identificou 4 sistemas que procuraram explicar como é que esses fenômenos poderiam se produzir. Na realidade, não só um é que faz uma explicação. Por quê? No caso aqui do charlatanismo, esse sistema atribui os efeitos físicos à mistificação. No livro dos Médiuns, Allan Kardec tem um capítulo mais para o final do livro que trata do charlatanismo e da mistificação. Ele não fugiu de estudar isso, porque existe sim, isso pode acontecer. Os falsos médiuns, se na Bíblia no Novo Testamento ou na Bíblia você encontra os falsos profetas, por que não haveriam falsos médiuns? Então ele diz aqui a suspeita de mistificação, dizendo que os que acreditam nisso são pessoas que são trapaceadas por médiuns, que eram médiuns trapaceiros, ou falsos médiuns, e que não levavam em consideração a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas que afirmavam terem visto o fenômeno ocorrer. Isso era o charlatanismo. A loucura. Esse, então, afasta a suspeita de mistificação, dizendo que os que acreditam nisso são loucos. Então somos loucos, gente, porque nós acreditamos. Privados do bom senso. Eu, quando comecei, aos 18 anos, aí tive que me aproximar do espiritismo, não teve jeito mesmo. Vim para o espiritismo por necessidade mesmo, devido à mediunidade. Houve um problema muito sério a nível de núcleo familiar. Porque quando afirmei que eu estava me afastando de uma religião X para ir para o espiritismo e passaria a estudar espiritismo e frequentar centro espírita, uma parte do meu núcleo familiar, que é bem grande, por sinal, simplesmente passou de me receber. Porque diziam, isso eu falo de público, não há problema nenhum, embora hoje estamos nos dando maravilhosamente bem. Isso foi no início mesmo, porque a maioria ou era protestante ou era católica. E disseram uma coisa, olha, você está se metendo com as coisas do demônio. Você tem que se desligar disso, se afastar disso, o berço não é esse. Como é que você vai se embrenhar por um caminho desse? E eu disse, por necessidade espiritual. Por necessidade espiritual. Porque não há tratamento médico que dê jeito nas coisas que eu sinto e resisto. Então eu preciso de algo que me dê uma sustentação, porque senão, de fato, acabarei enlouquecendo aí nos caminhos da vida. Passou um tempo mais ou menos longo em que as pessoas ficaram muito refratárias, preocupadas e fazendo pressão em cima de meu pai e da minha mãe para que eu desse um jeito. Isso já era caso de psiquiatria.
Então, já estava sendo considerado como alguém louco, que estava visivelmente perturbado. Desculpe eu falar disso de público, porque a gente pensa que hoje em dia ainda não há quem ache isso. Mas ainda tem. Pessoas que, quando você vem... Eu conheço uma cidade pequena aqui do estado do Rio, onde os centros espíritas lá são pequenos, né? Não são grandes centros espíritas, são núcleos pequenos, mas de trabalhadores muito sinceros e dedicados. Mas que as pessoas que frequentam o centro saem na hora do Jornal Nacional da Novela, porque as pessoas estão tão ocupadas na televisão que não vão ver elas indo para o centro. Isso há 5, 6 anos atrás. A gente vive aqui no Rio de Janeiro, acha que todo lugar é assim. Que nós temos essa liberdade de culto, não há problema, que ninguém vai ficar observando ou falando ou criticando. Mas, no entanto, ainda há regiões que as pessoas que para frequentar um local, um centro espírita, como o nosso, em escala menor, passam por essa dificuldade, ou tem que ter assim uma energia íntima, uma convicção firme de que aquilo é o necessário para ela, e não se deixar abater pelo julgamento, pela crítica dos outros. O sistema da loucura, então, dizia que aqueles que acreditavam nos fenômenos de ordem espiritual, o espírita, os fenômenos de efeitos físicos, eram privados do bom senso. Alucinação, outro. Atribuem esses fenômenos à ilusão dos sentidos. O observador estaria de muito boa fé, acreditando ver o que não vê. Quer dizer, numa reunião de 15, 20, 30 pessoas, a mesa se movimenta para lá e para cá, gira, bate um dos pés, faz-se perguntas, em pensamento ou verbal, ou oral, as pancadas vão respondendo com sim, não, e isso tudo é ilusão dos sentidos? Eu, particularmente, quando assisti antes de vir para o Leon Denis, fiz parte de um grupo de espíritas que se dedicavam muito à experimentação. Então, eu tive a oportunidade de ver esses fenômenos de ruídos, sons, voz direta, materialização. Eu cheguei a assistir mais de uma ocorrer. E, sinceramente, dizer que isso é fruto de ilusão, da audição e da visão, é algo que não é possível, porque, inclusive, as materializações nos tocavam. E você sentia a pressão de dedos, para depois aquilo se desfazer no canto da sala, diante de 30 pessoas olhando. Isso não pode ser fruto de ilusão. Ou um delírio, não pode ser fruto de imaginação. Porque você tinha um contato visual, tinha audição, pela voz que se ouvia, e ainda tinha o próprio espírito tocando em você, sentindo a pressão de dedos. E, posteriormente, aquilo tudo se desfazia, porque era uma aparição momentânea, uma materialização com um tempo determinado para durar. Dizer que isso é fruto de alucinação não é possível. E mesmo porque, ao tempo de Kardec e posteriormente, vários cientistas pesquisaram as materializações, e o William Crookes foi um deles, em que via a médium lá deitada, o espírito materializado e tendo toda a aparência de um corpo igual ao nosso. Isso um cientista, pesquisando um cientista considerado à sua época um dos grandes cientistas da época, William Crookes. Então a gente fica pensando por que a pessoa achava que tudo era fruto de alucinação. Nós sabemos que há pessoas alucinadas, há pessoas com excesso de imaginação. E, evidentemente, o que aprendemos em doutrina espírita é que quando você tem um contato com um espírito, ou uma comunicação através do médium, o que é que Kardec nos aconselha? Reflita, analise a comunicação. Não se deixe empolgar pela comunicação, e nem pelo nome que às vezes vem assinando a psicografia, por exemplo.
Analise o que está escrito, porque isso é que é o mais importante. Tanto que nós temos o trabalho de orientação psicográfico na casa. E, evidentemente, se você recebe algo que não entende, você tem o pleno direito de retornar, anexar o papel e dizer, não entendi o que o Espírito quis dizer. O Espírito vai ter que dar uma explicação melhorada para que você compreenda o que ele quis passar em termos de orientação para você. Mas, Kardec nos recomenda, use o bom senso, reflita, analise. Não se empolgue. Ah, foi fulano de tal que deu uma comunicação. Ótimo. Mas o que ele disse? O que ele falou? Está correto dentro da doutrina, dentro do Espiritismo? Está certo? Está de acordo com o Evangelho de Jesus? Ótimo. Então, tudo bem. Essa comunicação é válida. Bom, e a última, dentro desse conceito, é uma explicação muito interessante, foi até um médico que fez esse sistema aqui, o chamado músculo estalante, que é a causa das pancadas e dos diversos sons nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo, que fica aqui. Como é que se fala? Atualmente mudou, os nomes mudaram, a nomenclatura é outra. Mas vamos falar da batata da perna? Pronto. Aí todo mundo entende que é da nossa época, é do nosso tempo. Mas tem outro nome agora. Mas o curto perôneo fica aqui por trás. Então, imagine você, possuidor de um curto perôneo, que emite sons de tiros, de tambor, de valsas. Meu Deus, monta um circo que tu vai ficar rico. Porque imagina, aqui de trás da batata da perna, os sons repercutirem nas paredes, por exemplo, no teto, no chão. Isso foi um médico, à época de Kardec, que idealizou. Posteriormente, aparece um outro sistema, nessa época, o sistema das causas físicas. Esse sistema até que é interessante, porque ele está fora do sistema da negação absoluta, que são aqueles 4 que nós citamos, mas que atribuía ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, esses fenômenos de efeitos físicos. Quase que eles acertam, porque realmente havia fluido aí. Havia ação magnética, havia o fluido do médium, que o espírito se utilizava para provocar os movimentos da mesa e esses sons, e essas pancadas e esses ruídos. Mas só que Kardec afirma que esta opinião nada tinha de irracional e teria prevalecido se o fenômeno se tivesse limitado a efeitos puramente mecânicos. Mas acontece que as pessoas começaram a fazer perguntas verbais ou em pensamento. E a mesa que girava, batendo nos pés, ia dando uma resposta, um número de pancadas para o sim, para o não, e posteriormente as pancadas iam de acordo com o alfabeto. Então havia, Kardec afirma, portanto, tinha uma causa inteligente por trás disso. Então nós começamos a sair da negação absoluta. Esse sistema admite que deveria ser uma ação do magnetismo, da eletricidade ou um fluido qualquer. Já emitia alguma coisa fora, não negava que alguma coisa deveria favorecer para que esses fenômenos ocorressem e acontecessem. Depois vem esse sistema do reflexo, onde Allan Kardec diz que esse sistema dizia e afirmava que o que ocorria nas comunicações inteligentes, ou nessas respostas que eram obtidas por esses efeitos da mesa girante, seria fruto do pensamento do médium e dos assistentes presentes àquela reunião. O reflexo do pensamento pode acontecer. Quem assiste reunião pública aqui às quartas à noite ou sábado à noite sabe que um médium senta ali e tem uma comunicação no final da reunião. O que é pedido? Quem está dirigindo a reunião solicita o quê? Vamos agora, em prece, ajudar o médium a receber a comunicação do plano espiritual. Ficar em prece é gerar uma energia que envolva um médium
e favoreça ele nessa ligação com o espírito que vai se comunicar. Mas se eu resolvo, em vez de fazer a prece, para favorecer a comunicação, pensar assim: puxa, meu pai, quem dera se ele viesse agora ali pelo médium, numa reunião pública, chamar o teu pai para dar mensagem numa reunião pública. Geralmente são benfeitores, mentores ou espíritos trabalhadores da casa que dão as comunicações para fazer um fechamento de todo aquele trabalho, de todo aquele dia de estudos e passos na casa. A finalidade da comunicação é essa. Mas eu posso pensar, sentado aí, mandar um pensamento e ficar pensando: meu pai, paizinho, por que você não dá uma comunicação? Olha ali o médium dando sopa, sentadinho ali, quietinho ali. Será que você não podia dar uma comunicação? Se você tiver um poder mental de um certo nível, o teu pensamento pode chegar ao médium. Eu uma vez vi, não aqui no centro, mas num grupo que eu fui, um médium, ao final dos trabalhos, dizer que não tinha conseguido captar corretamente o pensamento do espírito que iria falar através dele, pela psicofonia, porque havia alguém presente à reunião que fixou o seu pensamento na minha mente. Fala o médium falou: alguém presente aqui fixou um pensamento na minha mente, interferindo, me prejudicando nesse momento que eu tinha que me ligar a esse benfeitor que daria a comunicação. Por isso que quem dirige a reunião, quarta noite, sábado, não lhes pede: vamos ajudar o médium. Vamos envolver o médium em prece, mas não com pedidos. Bom, aí eu vou falar da minha experiência pessoal. Com Dalarosa, com Altivo, eu não sei como é que a coisa funcionava. Mas cada um tem a sua sensibilidade, a sua capacidade de registro. A primeira vez que eu sentei, a tribuna era ali. Os mais antigos devem lembrar que era ali. Eu sentei... Isso vai ser gravado. Bom, não é nada demais, aconteceu mesmo. O Altivo estava ausente da casa por um compromisso familiar. Mas eu não sabia que era para dar comunicação. Então sentei lá, que eu pensei que era para encher a cadeira vazia. Sentei lá na cadeira e fiquei olhando para a reunião, para as pessoas, né? Olhando, prestando atenção em quem falava e tudo. Aí daqui a pouquinho, vai chegando ao final da palestra, eu fiquei pensando assim: meu Deus, cadê o Altivo que não chega? Cadê o Altivo? Eu estou preocupado. Eu escrevi um bilhete num papelzinho para a Cidinha, que dirigia, que agora está no plano espiritual, sabe que eu não estou mentindo. Se ela estiver escutando, sabe que é verdade. Mandei um bilhete para ela dizendo assim: Cidinha, cadê o Altivo para vir dar a comunicação no final da reunião? Ela mandou de volta: você não está sabendo? É você hoje que vai dar a comunicação. Bum! Eu digo assim: meu Deus, mas eu não me preparei para isso. Fiquei olhando para a Cidinha, olhando para um lado, para o outro. E agora? E o povo tudo ali, né? Fica todo mundo assim em cima, já esperando o que vem. Olha, eu fechei os olhos. Eu me senti na beira da praia, com aquelas ondas vindo em cima de mim, quebrando em cima de mim. Eu digo assim: essa comunicação não vai sair. Não vai ser possível. Mas eram muitos pensamentos, era muita coisa, de gente com dor, com saudade, com isso, com aquilo. Quem me salvou foi uma senhora que me apareceu na minha frente, que não era encarnada, mostrou para mim, abriu um livro, e eu olhei para o livro. Quando eu olhei para o livro, eu sumi. E até hoje eu não sei o que aconteceu. Particularmente, eu não sei o que aconteceu. Ela me salvou. E eu digo assim: que coisa interessante. Como é que a gente não percebe, como é que o nosso pensamento é um reflexo que pode refletir na mente do outro. O quanto nós podemos sugestionar os outros, para o bem ou para o mal. O pensamento, ele tem força, tem vida, e a gente precisa ter muito cuidado com o que pensa e emite sobre os outros. Mas há um outro sistema aqui, que é o sistema da alma coletiva, que é uma variante do reflexo.
Só que aqui é só a alma do médium que se manifesta, porém ela se identifica com de vários outros vivos presentes ou ausentes. No reflexo, é sempre a reação do pensamento do médium ou dos assistentes. Na alma coletiva, seria o médium sentindo, se identificando com o pensamento dos encarnados presentes ou ausentes. Nunca é desencarnado. Vocês perceberam nos dois reflexos da alma coletiva, não são desencarnados se manifestando. Seria apenas o médium um condutor, ou o fenômeno ocorreria por ação do pensamento dos encarnados ali presente à reunião. Depois vem o sonambúlico, que admite que as comunicações inteligentes têm na origem na alma do médium, quer dizer, ele entra tem uma crise de sonambulismo, e a própria alma do médium se manifesta. Isso pode acontecer? Pode. É um fenômeno anímico. A própria alma, a crise sonambúlica, ele passa a agir. Eu fui sonambúlico até os meus 9, 10 anos de idade. Graças a Deus isso parou. Parou nessa faixa de idade. Mas quem tem filhos, ou já teve esse processo, sabe que às vezes a criança sai andando, falando, fazendo as coisas, porque é o próprio espírito agindo através do seu corpo adormecido. Ele é o condutor desse corpo. Quer dizer, o sonambúlico é o condutor do próprio corpo. Não há ali propriamente uma intervenção espiritual, se bem que o médium sonambúlico ele pode também dar passividade a espíritos que se comuniquem por ele. E vem aqui outro sistema diabólico demoníaco, que aceita a intervenção de uma inteligência estranha do médium, mas que essa inteligência seria de uma natureza inferior. Depois vem otimista. Outros viram a ação apenas dos bons espíritos. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. O que há de espiritual em torno do nosso mundo retrata o que vemos nós, espíritos encarnados, o que assistimos aqui diariamente. Nós temos pessoas boas e pessoas más. Nós temos pessoas ignorantes, pessoas esclarecidas, pessoas com mais estudos, menos estudos. Então, ao desencarnar, você vai ter formando a humanidade desencarnada exatamente isso também. Então, nós temos manifestações de espíritos bons, de espíritos imperfeitos, que Kardec usa mais esse termo, mas ele também fala dos maus espíritos. Então, nós temos essa ação. Determinadas coisas que assistimos a acontecer de umas décadas para cá no mundo, convenhamos, será que não é mau espírito que influencia o encarnado a agir dessa forma? Será que é o anjo de guarda dele, um espírito bom, que vai levar a pessoa saindo atirando em todos os ambientes, ou cometendo os mais diversos crimes? Evidentemente que aí cada caso tem o seu estudo individual e o seu tratamento adequado. Mas convenhamos que influência espiritual boa jamais irá nos influenciar ou insuflar em nossa cabeça, em nossa mente, ter atitudes negativas em relação a nós e aos outros. A influência positiva sempre quer nos ver bem dentro da vida. Um outro sistema, o uniespírita, que era Jesus, só que se manifestava. A gente sabe que isso não corresponde à realidade. Por fim, nós temos o multiespírita ou poliespírita, que são os fenômenos que são produzidos pelos espíritos. Há espíritos de todos os graus, de bondade, de malícia, de saber e de ignorância. Os espíritos comunicam-se por intermédio dos médios que lhes servem de instrumento e de intérpretes. E nós temos a escala espírita no livro dos Espíritos, onde nós temos ali os puros espíritos, os espíritos dentro da sabedoria, não, porque aí é uma classificação. São os bons espíritos e temos os espíritos imperfeitos na escala espírita. Então, Kardec nos passa para nós a interpretação que as pessoas, de acordo, como ele diz aqui em cima, conforme suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções,
de acordo com isso, por isso que nós temos esta fartura de tentativas de explicação acerca desses fenômenos de ordem espiritual que aconteciam a essa época de Kardec e que sempre aconteceram no seio da humanidade. Vamos na Bíblia e vamos observar ali que os profetas eram médiuns das mais variadas naturezas, e vamos observar muitos fenômenos de ordem espiritual acontecendo em épocas diferentes. Estamos aqui analisando um livro que retrata a história de um povo, de uma raça. Mas outros livros que falam de outras civilizações também nos apresentam uma série de fenômenos muito interessantes que ocorriam no seio desses povos, há milhares de anos atrás. Esta comunicação sempre existiu entre o espírito que está desencarnado e o espírito que está encarnado. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ver aquele repórter, um jornalista, Amaral Neto. Ele fazia umas reportagens muito interessantes. E houve uma época que ele foi ao Xingu e passou mal. Estava passando mal, com uma dor de cabeça violenta, passando muito mal mesmo, um mal-estar que ele não conseguia identificar o que era aquilo. Tomou medicação, se medicou e não adiantava nada. Ele estava fazendo uma reportagem numa tribo indígena daquela região do Xingu. E aquele, o pajé, foi chamado e começou, eu achei interessante, não foi uma imposição de mãos, na realidade ele deu um passe tocando mesmo nele. E passava a mão e jogava não sei o que fora. Passava a mão, jogava não sei o que fora. Alguma coisa ele estava tirando, porque ele fazia o gesto de tirar para jogar fora. Ele fazia esse gesto. Isso apareceu na reportagem, foi filmado. Isso já tem décadas. Depois fez um movimento aqui na frente, eu digo assim, esse pajé sabe das coisas. Porque ele está dando um passe. É um passe que ele está fazendo. Com quem esse pajé aprendeu isso lá no meio do Xingu? Há 40 anos atrás, onde é que ele aprendeu isso? Não tinha televisão, não tinha rádio, isso não existia. Hoje os índios já se modernizaram mais. Mas naquela época você vê que como é que a coisa, por influência espiritual, como é que a coisa funciona? Porque esse pajé, ele fazia um ritual antes disso, de preparo para evocar as energias da natureza, dos deuses, para depois agir. Não era espírita. Acho que não. Não devia ser espírita. Não tinha uma religião definida. No entanto, vocês veem como é que aquela criatura encarnada naquele corpo, esse espírito já trazia em si certos conhecimentos, certa aprendizagem que foi feita em outras épocas. Para muitos de nós, o contato com a doutrina espírita, e principalmente os fenômenos mediúnicos, não nos causa estranheza. Porque, de uma certa forma, é como se nós já soubéssemos disso. Nós já trazemos a informação, ou porque estudamos no plano espiritual, ou porque em outras vidas já passamos por essa experiência. Então, prosseguindo com os nossos estudos, nós vamos ver mais à frente mais explicações nessa parte do Livro dos Médiuns acerca das manifestações de efeitos físicos e as manifestações inteligentes. O nosso tempo se esgotou, que o Senhor nos abençoe e que possamos sair não só com esclarecimento da noite de hoje, porque também iremos escutar mais uma página do Evangelho que vai nos ajudar, como uma mensagem inicial nos ajudou também. E que tenhamos cada vez mais fortalecido em nós a crença em Deus, a crença no que Jesus nos deixou e exemplificou, e a certeza de que estamos sob o amparo de bons amigos espirituais. Agora, que aprendamos a não vacilar na nossa fé, na nossa confiança nessa assistência e proteção. Muita paz aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso Joaquim por
todo o trabalho que ele trouxe para nós, toda essa reflexão importantíssima. E agora nós vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, e os itens 8 e 9, ou melhor dizendo, 9 e 10, serão comentados pela nossa Luciana, e eles se referem à verdadeira pureza, mãos não lavadas. E há uma anotação de Lucas, em que ele diz: enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: agora, vós, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Está em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. E Kardec, então, faz um comentário em relação a isso, dizendo: os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam casos de consciência. A essência, muito simples, acabara desaparecendo sob a complicação da forma. Como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformarem moralmente. Lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens então iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhes ensinavam que Deus não exigia mais nada. Eis porque o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere ao dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós vamos interromper por aqui a leitura do texto. Vamos pedir aos nossos companheiros médiuns que, por favor, se posicionem nos seus locais de trabalho, orientados pelos companheiros da casa, que estão preparados para isso. E nós outros vamos procurar não nos distrair com essa movimentação, porque ela é necessária para que o trabalho se realize. Vamos pensar em trechos da palestra, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar reunidos em seu nome para aprender sobre essas orientações que nos foram passadas. E nós gostaríamos também de lembrar aqueles nossos irmãos que porventura sejam portadores de uma mediunidade ostensiva, que por favor se controlem, porque esse trabalho ele é exclusivamente daqui dos nossos médiuns da casa, que já foram preparados anteriormente para isso. Vamos aguardar então esta movimentação para que em seguida possamos receber os passes.
Graças a Deus, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos neste instante agradecidos ao Teu coração por aqui estarmos. E neste momento, Jesus, em que vamos receber os passes, as energias que certamente nos ajudarão na recomposição das nossas forças físicas e espirituais. Neste momento, Senhor, nós te pedimos que nos ajude para que façamos jus a estas bênçãos, Senhor. Façamos jus a esta oportunidade e realmente aproveitemos para nos ligar ao Teu coração generoso, de mestre, de amigo, de irmão maior, a fim de que possamos realmente nos tornar melhores, nos esforçar mais para seguir os Teus ensinamentos, para seguir as Tuas orientações valiosíssimas e, consequentemente, sermos mais felizes. Abençoa, Jesus, a este momento, que é o momento do passe, e que seja então em Teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciado o trabalho de passes. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons espíritos. É em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas, disse um profeta. Diante desta afirmativa, podemos pensar: como estamos honrando a Deus? Como estamos nos relacionando com Ele? Através de atos exteriores, aparência impecável, ou através da nossa reforma moral? E o nosso coração? Como está? O que o Pai espera de nós, seus filhos? Jesus, nosso guia bondoso, já nos deu uma dica de como devemos nos relacionar com Ele. E nos diz assim: bem-aventurados os que têm o coração puro. Isto é, bem-aventurado aquele que tem paz na alma, porque compreende, pacifica, porque perdoa, porque tolera. Bem-aventurado aquele porque respeita, porque busca a Deus através de todo o bem que possa fazer a si e a seu irmão mais próximo, ajudando-o também a se aproximar do Pai. Os rituais, as disciplinas exacerbadas, as práticas exteriores, o comportamento impecável, apenas adornam, enfeitam a aparência que tanto satisfazem a vaidade e o orgulho humano, abandonando as coisas do coração, nosso santuário divino. Nos iludimos muitas vezes com aquela crença na eficácia dos signos exteriores, como nos diz o Evangelho, nos tornando homens superficiais, muitas vezes hipócritas, supersticiosos e fanáticos, e não homens de bem. Nos afastamos daquele que não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Nos afastamos daquele que, a exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. Nos distanciamos também daquele que faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, de retribuição, de reconhecimento. Nos afastamos daquele que encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos, nos corações que aquece, na alma que toca. Nos afastamos também daquele que usa
mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas um dia. Enfim, nos distanciamos muito daquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Porém, se fizermos uma autoanálise como a doutrina espírita nos propõe, uma autorreflexão, pensamento, estudo, chegaremos à conclusão que a nossa alma está com sede, muita sede, sede deste homem de bem. Vamos pensar, vamos refletir, vamos nos melhorar. Afinal, aquele que respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados, é bem-aventurado, porque este está simplesmente cheio de luz, cheio de paz, pleno de Deus. Que possamos, irmãos queridos, cada vez mais nos identificar com as bem-aventuranças ensinadas por Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, o nosso guia amigo. Ter antes de tudo a pureza de coração, a pureza da alma, que cuida, que consola, que acarinha, que ajuda, que compartilha, que motiva, que orienta, que ama, que serve, que perdoa, que alimenta, Senhor. Que o bom Deus nos abençoe sempre e que possamos nos transformar nos bem-aventurados da paz, nos bem-aventurados da luz e nos bem-aventurados do amor. Que assim seja. Senhor Jesus, Tu que nos disseste: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tu que és, Mestre querido, o bom pastor, ajuda-nos, porque com certeza queremos, desejamos fazer o bem, desejamos ser bons, desejamos a cada dia nos tornar criaturas melhores, renovadas, sim, à luz do Teu Evangelho, à luz desta doutrina que estamos conhecendo, que já conhecemos. Por isso, Jesus, nós te pedimos mais uma vez que Tu permitas que cada vez mais nos aproximemos de Ti. E com certeza essa aproximação depende de nós, mas nós Te pedimos insistentemente: se conosco, Jesus, para que nós realmente possamos ser mais felizes, que é o que desejamos, mais equilibrados, possamos caminhar com mais segurança, com mais firmeza, com mais força, com mais fé. E assim, Mestre querido, que seja em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz.